O que faz de um filme um verdadeiro marco do cinema? Bom, eu não sei ao certo, mas sei que o Exterminador do Futuro é um. De suas cenas icônicas e inesquecíveis, das suas muitas falas que são lembradas até hoje, Come with me if you want to live. E até mesmo uma música simples, mas perfeita, que dá toda a atmosfera dessa história incrível. Quando falamos da sua sequência, temos uma fundação ainda mais memorável e uma presença ainda mais poderosa na cultura pop. Hasta la vista, baby. Em sua base, temos uma história verdadeiramente fascinante sobre viagem no tempo, guerras no futuro e os riscos da inteligência artificial, através do aterrorizante T-800 e da impiedosa Skynet. O Exterminador do Futuro não precisou de mais do que esse conceito simples para se tornar icônico. Mas ele tem mais em sua história do que apenas esse conceito? Definitivamente. Os dois primeiros filmes da franquia não são apenas executados de forma brilhante, como também possuem camadas extremamente fascinantes. Camadas que ajudaram o Exterminador do Futuro a ser uma duologia memorável, muito importante e irreplicável. Do medo da tecnologia e as aflições sociais dos anos 80, a como tudo isso mudou com o tempo. Os dois primeiros filmes são exemplos únicos dentro da ficção científica, uma combinação perfeita de elementos e de mensagens que dão uma longevidade impressionante para ambos. Obras que vão muito além das suas qualidades técnicas e apenas o que elas têm a nos dizer diretamente. Com dois filmes que se tornaram atemporais, o que a história do ora aterrorizante, ora heróico T-800 tem a nos dizer além da sua ação e robôs. Acima de tudo, uma experiência muito humana. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e por aqui já exploramos muito desse universo de Exterminador do Futuro, das suas máquinas, heróis e exterminadores, até mesmo partes dessa cronologia que parecem esquecidas. Por isso talvez seja a hora de voltarmos para o passado mais uma vez, mas agora com um olhar muito mais humano, para explorarmos por que esses filmes são tão únicos e irreplicáveis, quais são os temas por trás dos dois Exterminadores do Futuro e como eles são, acima de tudo, muito mais do que apenas sobre máquinas. Com 6 filmes na franquia, é inegável que apenas 2 deles são verdadeiramente unânimes. Mas por quê? Por que é tão difícil replicar esses filmes? Uma combinação de timing e uma sensibilidade incrível de James Cameron com a relação da sociedade e a tecnologia foram responsáveis por ajudar o sucesso dessa história. Para entendermos o que fez o Exterminador do Futuro um titã da ficção científica, temos que voltar lá para o começo, em 1984. Dirigido pelo ainda novato James Cameron, o Exterminador do Futuro conta a história de Sarah Connor, uma garçonete que de repente se vê em meio a um momento decisivo para o futuro da humanidade, quando ela começa a ser perseguida por um exterminador do futuro. Um futuro onde humanos travam uma batalha brutal contra a Skynet e os seus Hunter Killers. Sarah será a mãe do líder da Resistência contra a Skynet. E para protegê-la, a Resistência envia para o passado o sargento Kyle Reese. E a partir daí temos uma batalha frenética entre o soldado do futuro e o imparável T-800 modelo 101, o mais icônico papel do gigante do cinema Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Um dos grandes diferenciais do primeiro filme é que ele é um filme de terror, praticamente um slasher. E enquanto histórias de terror com robôs foram feitas antes e depois, nenhum equilibrou tão bem 3 gêneros diferentes quanto Exterminador do Futuro. É muita ficção científica quando precisa, muito terror quando precisa e muita ação quando precisa. O próprio Exterminador é verdadeiramente aterrorizante. Muitos até mesmo esquecem o quanto ele está dentro do gênero do terror. Nenhum outro conseguiu replicar essa combinação perfeita entre a ficção científica, terror e ação, sem que o resultado final pendesse muito mais para um dos lados. Talvez apenas Aliens: O Resgate conseguiria repetir a fórmula. Os efeitos práticos também foram essenciais para toda a experiência marcante do filme, com a equipe de Stan Winston criando o mais ilustre androide do cinema, dando vida ao endoesqueleto metálico que ajudou a definir a estética
genética dos robôs desse tipo até hoje. Mas a ficção científica e o terror são melhores aproveitados quando eles também exploram os medos do próprio espectador. E será que apenas o medo de ser perseguido pelo Arnold é o suficiente para assustar as pessoas? Sim, mas tem mais, muito mais nas entrelinhas dos temores e aflições que inspiraram diretamente a criação do filme. Os anos 70 e começo dos anos 80 foram um período muito fértil para a ficção científica, principalmente quando o assunto são histórias negativas. Após um grande boom econômico pós-guerra, vimos uma segunda revolução industrial com a automatização ganhando cada vez mais força. Isso acabou tornando a sociedade extremamente positiva em relação às possibilidades que a tecnologia nos traria. Só que do outro lado da mesma moeda, o número de demissões de funcionários substituídos por robôs criou uma crise. Centenas de milhares de desempregados em cidades onde esses eram o único tipo de emprego criaram um ambiente social violento e sem esperança para muitos. Esse é exatamente o cenário que deu origem ao roteiro de Robocop, que se passa na cidade que mais sofreu com essa dinâmica nos Estados Unidos. Máquinas substituindo humanos, violência urbana, a falta de esperança para o futuro. Parece familiar? Esses são os pilares do Exterminador do Futuro, literalmente um produto da sua época. Com isso, quando o filme foi lançado, já naquela época, ele era muito mais do que apenas uma história sobre robôs assassinos. Era a representação direta de medos que já estavam circulando na sociedade. Claro, não existia a possibilidade de uma guerra entre humanos e máquinas que destruiria o mundo, mas o medo de que as máquinas estavam aos poucos nos substituindo e eventualmente nos destruiriam, não só era real, como já tinha, em partes, começado a dar seus primeiros sinais. O Exterminador do Futuro é uma reflexão direta dessa dinâmica entre uma tecnologia cada vez mais avançada e os efeitos sociais diretos que isso causa, e que para aquela época, aos poucos se tornava um pavor, também relacionando esses conflitos entre tecnologia e sociedade à insegurança que estava no seu auge. Não é à toa que a violência urbana é outro dos temas principais do filme, representado em como os dois visuais principais do antagonista são primeiro de um punk e depois de um motoqueiro, dois estereótipos de grupos violentos na época. Ah, claro, o simbolismo da violência também é representado pela violência, juntando isso com a constante ameaça nuclear causada pela Guerra Fria, que é exatamente o que a Skynet usa no universo do filme para destruir o mundo, e também a paranoia do invasor disfarçado e pronto para atacar. Temos um filme que reflete muito a sua sociedade e a sua década. O Exterminador do Futuro não é aterrorizante apenas pelos seus efeitos e história, mas também pelo que está nas entrelinhas, em sentimentos e medos muito reais e que eram comuns. Por trás da maquiagem, dos efeitos, das cenas e das falas, o Exterminador do Futuro é extremamente eficiente por causa dessa representação direta dos medos de uma década. Colocar em tela, em uma história relativamente simples, toda a angústia que o mundo vivia. Por fim, temos o tema principal de Exterminador do Futuro: desespero. Talvez o que torna essa história tão assustadora seja a noção de que sabemos como é o futuro que o filme apresenta, e que absolutamente ninguém pode fazer nada para mudar isso. O desespero de ter que enfrentar um futuro que é implacável, não pode ser alterado e vai nos alcançar de qualquer forma. Ei, que nem um T-800. É uma visão bem pessimista do conceito de destino, que estamos fadados a chegar em um futuro terrível sem ter muito o que fazer sobre isso. Tudo o que podemos fazer é lutar ao máximo para preservar o pouco que nos vai garantir esperança no futuro. Isso é refletido diretamente na Sarah Connor, que claramente passa a ter esse ar mais melancólico assim que ela entende essa dinâmica. O filme acaba em uma nota de esperança ácida. The storm coming in. I know. A Skynet não é apenas a inteligência artificial que destruiu o mundo. Além dessa superfície, ela é a personificação da ideia de que estamos caminhando para um fim através dos nossos próprios erros como sociedade, criando um futuro que tira até mesmo a nossa humanidade. Como o próprio Cameron explicou na biografia The Futurist, a vida e os filmes de James Cameron, eles, os exterminadores, são sobre nós perdendo a nossa humanidade e nos tornando máquinas, o que nos permite matar e brutalizar os outros. Não tem como definir o
Exterminador do Futuro como algo além de arte. Uma arte belíssima, diga-se de passagem. Mesmo com um sentimento mais pulp que a obra trouxe, ela não deixa de ser intrigante, extremamente filosófica em alguns pontos e um reflexo direto da sociedade e da sua relação com a tecnologia naquele período que foi bem conturbado. É um filme que só poderia existir na sua época, com todos os seus elementos alinhados para algo único. Um terror, ao mesmo tempo completamente dentro da ficção científica, especulando sobre o nosso futuro e também muito real e explorando os medos do presente. É raro um filme que consegue combinar 3 gêneros diferentes de uma forma tão perfeita, enquanto ao mesmo tempo traz ideias bem humanas e até mesmo sensíveis sobre os medos da sociedade, paranoia, conflito com a tecnologia e um inevitável colapso do qual não conseguimos lutar contra. Para mim, são justamente esses elementos que elevam o Exterminador do Futuro como um ótimo filme de terror, e por causa da minha preferência por esse gênero, torna ele o melhor da franquia, um dos melhores filmes já feitos. Mas a história não acaba por aqui, afinal, tem um outro, que para muitos é melhor do que o primeiro, mas que também tem temas e camadas que algumas vezes são esquecidos. O genial, o Exterminador do Futuro 2, Julgamento Final. O segundo filme da franquia, também sob comando de James Cameron, muda completamente a atmosfera sombria e de terror do primeiro para um filme muito mais de ação e, no fim das contas, até mesmo familiar. É quase o completo oposto da obra de 84, mas da mesma forma também explora a relação da humanidade com as máquinas, como as ansiedades sociais evoluíram entre a década de 80 e 90 e como era a visão do mundo para aquele período. E mais obviamente, uma mudança bem clara na sua mensagem final sobre o destino. Se o primeiro explora o terror do desespero, o Julgamento Final vai no caminho oposto e explora o conforto da esperança. No fate. No fate but what we make. O segundo filme abandona as sombras e o estilo techno-noir do primeiro, as perseguições intensas e a preferência pelas cenas noturnas, para adotar um estilo muito mais vibrante, cheio de energia e consideravelmente mais explosivo. Esteticamente, ele deixa bem claro a sua proposta principal. Ele não é apenas maior, melhor e mais explosivo. Ele é muito mais positivo do que o primeiro. E tal como em 84, isso reflete diretamente o que o mundo estava vivendo naquela época, principalmente com a sua tecnologia. O começo dos anos 90 renovou a esperança de muitos, com uma recuperação financeira e o mercado de tecnologia sendo visto mais como uma grande oportunidade do que como uma grande ameaça. A máquina agora não era mais o destruidor de tudo, mas algo mais ambíguo, uma combinação do fim com a salvação, com o T-800, o antigo vilão, aquele que ameaçava a última esperança da humanidade, sendo agora a grande figura heróica. A mudança está em como passamos a ver a tecnologia como algo que não é inerentemente ruim, mas que depende de quem a controla. Nas mãos da Resistência é um herói, um pai. Nas mãos da Skynet, nada mais do que um exterminador. A ideia por trás da sequência é que não somos controlados pelo nosso destino, somos nós que o controlamos. Em oposição ao desespero que torna humanos máquinas, temos aqui a esperança de um futuro melhor, capaz de trazer de volta a humanidade até mesmo para uma máquina. A ideia de destruir a Cyberdyne apareceu no primeiro filme, em uma cena deletada. Well, we can change it, Kyle. We have to at least try. There's no fate but what we make for ourselves. Mas são cenas que foram removidas sabiamente, dando um ar nihilista mais efetivo para o terror do primeiro. Mas ainda mais sábio foi transformar essa ideia no argumento principal do segundo filme. Enquanto a situação ainda é o fim do mundo e o T-1000 é verdadeiramente aterrorizante, o filme nunca perde o ar de esperança, de positividade e de ver a vida através de uma batalha para um futuro melhor. Uma batalha árdua, mas sempre possível. Talvez até por isso que ele seja um filme tão querido, ofuscando até mesmo o primeiro. A sensação de esperança que ele traz a cada segundo. Um sentimento de positividade que ora pode parecer nostálgico, além, é claro, do fato de que ele é o maior filme de ação das últimas décadas. Toda a sua ação, suas explosões e até mesmo seus exageros não são vazios, são na verdade uma celebração da esperança para um futuro muito mais brilhante, de que estamos no controle direto do nosso destino. Enquanto James Cameron aproveitou essa oportunidade para nos dar uma nova leitura sobre o sentimento em relação à tecnologia e ao nosso próprio futuro, ele não deixou de lado o mesmo foco na parte social, às vezes de forma bem óbvia. All you know how to create is death and destruction. Mom!
We need to be a little more constructive here, okay? E também de maneiras menos diretas. Lembra quando eu falei que as roupas do T-800 tinham um propósito, um simbolismo no primeiro filme? As roupas do T-1000 também foram escolhidas por um motivo. Na biografia The Futurist, o diretor falou sobre uma dessas críticas sociais que o seu grande épico fez. Ecoando o mesmo tema por trás do lendário Ed 209, Cameron disse que escolheu o visual do T-1000 porque alguns policiais pensam que civis são fracos, estúpidos e maus. Eles desumanizam as pessoas que eles juraram proteger e se desensibilizam para poder fazer esse trabalho. O primeiro filme falava sobre o medo da violência urbana causada por pessoas dessensibilizadas por causa da situação caótica daquela década, máquinas violentas e escondidas na sociedade. O segundo usa o mesmo argumento para falar sobre aqueles que estão no poder, que possuem os distintivos e as armas, mas ainda assim são as mesmas máquinas, igualmente disfarçadas entre as pessoas boas. É realmente surpreendente o quanto essa é uma franquia fascinante, não só pelo que está diretamente na tela, mas também por esses elementos e camadas que podem passar despercebidos até por aqueles que adoram essas duas histórias. E eu acredito que é justamente nesse ponto que as sequências continuaram falhando. Cada uma delas esquece um dos principais pontos que tornaram os filmes anteriores obras geniais. A rebelião das máquinas mantém o ritmo acelerado do segundo, mas perde a sua mensagem sobre esperança e a sua sensibilidade sobre a sociedade. A Salvação traz um cenário altamente influenciado pelas consequências do 11 de setembro e da guerra do Iraque, refletindo diretamente o que se vivia naquela época, mas ele deixa totalmente de lado a identidade visual e o estilo tão marcante dos dois primeiros. O estilo volta com bastante foco em Gênesis, que por sua vez abandonou o terror ou o foco único e exclusivamente na ação e se perdeu entre os dois gêneros, além de uma fraquíssima tentativa de dar um tema mais profundo à obra. E Destino Sombrio tentou trazer o terror de volta, reciclando a ideia do desespero e a certeza de um destino sombrio, mas sem conseguir capturar a mesma energia e o tom do primeiro, sem a sensibilidade de lidar com o que nós sentimos sobre o nosso próprio destino e sem considerar como isso foi trabalhado no segundo. Cada sequência tenta corrigir os erros do filme anterior, e nisso deixam de lado coisas que são essenciais para o Exterminador do Futuro funcionar, que mesmo que muitos não percebam ou alguns não queiram admitir, tem nessas camadas mais profundas a sua fórmula do sucesso, porque o Exterminador do Futuro nunca foi, nem nunca deve ser, apenas sobre máquinas. Muito obrigado por me acompanhar em mais uma viagem para o passado. Um agradecimento ainda mais especial para os nossos apoiadores, que ajudam o Central Pandora a trazer entretenimento de todas as galáxias, e também a X-Force Store, que me presenteou com essa camisa que tem tudo a ver com o tema. Como sempre, nos veremos nos próximos vídeos, onde estaremos vagando pelas muitas galáxias da ficção científica. E até lá, não tenha dúvidas que eu voltarei.